Paulo, o que a gente está vendo, de alguma maneira, aí um governo frágil, vulnerável, aí tentando aproximações com todos os lados, e sendo rejeitado aí, se enfraquecendo perante a sua base. Como é que você vê aí, você tem alguma esperança para o próximo ano de haver um remanejamento, uma rearticulação, uma reorganização, um projeto de país em mente aí para superar 2025? Tenho esperança, Nassif, porque o Brasil tem um potencial enorme, o governo Lula tem gente boa, o próprio presidente tem grande experiência, né? E os resultados do governo na área econômica não são de todo ruins, ao contrário, muitos deles são bons. Agora, não há uma visão, você mesmo tem escrito isso repetidamente, é um governo que não tem uma orientação clara, ele fica ao sabor dos ventos, né? E os ventos são às vezes desfavoráveis e o governo não sabe o que fazer, né? Agora, o governo atravessa a rua para pisar em casca de banana, né? Por exemplo, nesse acordo comercial com a União Europeia, mas não só nesse, né? O governo atravessa a rua para pisar em outras cascas de banana. Por exemplo, essa combinação de política monetária e fiscal que está sendo feita aí, entende? Olha, esse é um assunto que dá panos para manga, nós poderíamos entrar nele também, que eu sei que você gosta dele, né? Olha só, olha o que aconteceu. O governo se dispôs a fazer um pacote restritivo de ajuste fiscal com cortes de gastos em áreas sensíveis, que prejudicam a base social do governo. Depois, o governo reagiu, o mercado reagiu mal, ele se dispõe a dar um choque de juros muito maior do que se pedia, do que se esperava. Olha, nem os abutres mais insaciáveis do mercado esperavam um aumento de 1 ponto, seguido de promessa de duas sucessivas reuniões com aumentos adicionais de 1 ponto percentual, em cima de uma taxa de juros que já é altíssima, uma das maiores do mundo, entende? E agora vem a tal da dominância fiscal, porque com essa taxa de juros não tem ajuste fiscal que resolva. Mas isso aí não é o último tiro do Roberto Campos Neto? Ou é o primeiro do Galipo? Não, nem brinca, rapaz, eu dou um tiro no ouvido aqui. Você veja o seguinte, olha o absurdo disso. O que você quer com o pacote de ajuste fiscal? É impressionar o mercado, não conseguiu. Aí vem o Banco Central, não conseguimos impressionar com o ajuste fiscal, deixa eu dar uma pancada na taxa de juros. O que aconteceu depois? Os mercados reagiram mal. Reagiram mal. Agora tem essa teoria explicativa que tem algum sentido da dominância fiscal, que é o seguinte, que é a tese aí é que em certas circunstâncias, a política monetária se torna ineficaz por causa da desordem das finanças públicas. Agora, quem é que causa a desordem das finanças públicas? A taxa de juros que Pois é. é inacreditável. Paulo, essa racionalidade. Tudo bem que a arte da economia é legitimar os interesses dos poderosos, mas é muita irracionalidade, rapaz. E a mídia inteira em cima disso, a indústria em cima disso. Outro dia eu estava vendo aí uma liderança da Fiesp falando que o governo precisa ampliar os cortes de investimento para poder baixar os juros, sendo que o investimento é uma das molas da indústria. Que coisa maluca que esse país virou, hein? Mas você tocou num ponto importante. Os interesses pesam, mas também as ideologias, sabe? E os economistas oscilam entre que peso atribuir a interesses e a ideologias. Por exemplo, o Keynes era um grande crente no poder das ideias. Ele escreveu os ensaios de persuasão, ele sustentava que havia muitos equívocos de análise, que o papel do economista era mostrar esses equívocos para melhorar a sua ação social. Já o Marx acreditava muito mais nos interesses do que na força das ideologias, que ele via as ideologias como um subproduto da luta de classe, na linguagem dele. Né? Agora, hoje no Brasil, o que eu vejo, talvez uma combinação das duas, porque você tem interesses muito poderosos que ganham com o que está acontecendo, Sim. com essa taxa de juros altíssima. Né? E é uma coligação ampla, porque inclui não só os bancos, os fundos, os ricos, super ricos, mas também a classe média alta. Quem tem poupança financeira ganha mais sem fazer nada. É incrível, você ficar sentado em casa, se você tem poupança financeira, seu rendimento dá um salto por causa da política de juros do Banco Central, entende? E se eu tenho uma indústria e tenho caixa, eu não vou conseguir um retorno na minha indústria que se equipare ao que eu vou ganhar se aplicado no mercado financeiro, ou seja, estagnação à vista. Isso. Mas aí o que tem? Tem esses interesses concretos, o rentismo, o financismo, mas tem também as ideologias que se constroem.
Então, as ideologias macroeconômicas que vigoram no Brasil, nós falamos do acordo neoliberal com os europeus, mas a política macroeconômica ela está presa a um arcabouço teórico falho. Isso não é culpa do Haddad, nem da equipe dele, nem do Galípolo. É um modo de pensar tão dominante na sociedade, nos poderosos, na mídia convencional. São pouquíssimas pessoas que ficam batendo nisso, você, eu, mais uns gatos pingados aí, e sem muito acesso à mídia principal. Então, falácias inacreditáveis prosperam, entende? Eu fiquei surpreso, viu? Porque a pancada nos juros normalmente deveria provocar uma certa queda do dólar. Não é não. O dólar reagiu mal. E o Banco Central finalmente saiu da toca, usou reservas, mas não conseguiu evitar que o dólar subisse, entende? Então a situação do governo se complicou. Aí vai perguntar a eles lá, bom, vocês não estavam seguindo o livro-texto? O que aconteceu com esse livro-texto de vocês? Deu mal, deu ruim, né? Porque não estão... Eu sei que tem toda uma explicação mais tradicional para esses problemas, né? Eu sei. Eu sei que existe. Não me convence, nós podemos até repassá-la se quiser. O ajuste fiscal, de fato, foi confuso pela introdução de última hora daquela parte do imposto de renda, não é? Agora, francamente, o Banco Central acha que vai compensar esse ajuste fiscal insuficiente com mais desajuste fiscal provocado por uma pancada fenomenal nos juros? Pelo amor de Deus! Você joga 3 pontos no juro, que aumenta a dívida exponencialmente para combater meio ponto a mais da inflação. Isso é uma loucura, Paulo. Uma loucura. O que acontece com isso? Você, ao puxar a taxa de juros para cima e elevar o custo da dívida pública, você aumenta o ajuste fiscal requerido para tentar estabilizar o crescimento da dívida. Porque, olha, o pessoal fala muito em resultado primário, mas o que determina o crescimento da dívida pública é o resultado nominal, que inclui os juros, que são 7%, agora vai subir mais do PIB, a despesa líquida de juros do governo. Entende? Então, é um contrassenso, entende? Porque você não só desequilibra as finanças do governo, como deprime, você falou, né? Deprime o investimento, deprime a atividade e concentra a renda nacional. Sim. Você bota dinheiro na mão de quem já tem riquezas em excesso nesse país, entende? Então, eu, se fosse o Lula, eu acho que é isso que está acontecendo, estaria super insatisfeito com o que está acontecendo, né? Porque desse jeito não vai. A única coisa que eu digo, viu, Luiz, uma coisa que talvez para explicar um pouquinho a lógica do que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando fazer as coisas desagradáveis agora, para entrar em 2026 na disputa pela reeleição sem ter que fazer muita maldade. Acho que é isso que eles estão tentando. Mas a bagunça se estabeleceu agora em dezembro de tal maneira que esse objetivo razoável não está muito claro. Não está muito claro que ele poderá ser alcançado, né? Mas um aumento desse programado aí da taxa Selic, né? Isso é um desarranjo que, para voltar para um dígito aí, você não consegue no prazo de um ano, né? Ou seja, você deixa uma herança terrível pela frente aí. A herança do Campos para o Galípolo é pesada, né? Agora, se ele subiu muito a taxa de juros agora, vamos supor que a inflação convirja, se tudo correr bem, converge para a meta, a expectativa de inflação. Aí haverá espaço para o Galípolo, sem dizer que está sendo politiqueiro, baixar a taxa de juros ao longo do ano que vem. Esse é o melhor cenário, né? Melhor cenário. Mas vamos torcer para que esse cenário melhor da inflação tenha que ser comprado com recessão ou com crescimento muito mais lento, entende? Porque eu vejo, né, olha o risco que você está correndo, pacote fiscal restritivo, junto com pancada no juro, isso pode provocar uma desaceleração da economia, interrompendo esse crescimento que está se observando aí, que está sendo bom, entende? Então, acho que aí é uma pena se acontecer isso, sabe? Por isso eu compreendo a hesitação do presidente, né? De não querer que se faça um ajuste muito duro e de querer introduzir medidas compensatórias para a sua base social.